Missionários do mundo vagam, proliferando ódio e destruição. Vem dos quatro cantos da terra, a morte, a discórdia, a ganância e a guerra. E a guerra. Missionários e missões suicidas. Um homem além de seu tempo. Talvez seja dessa maneira que nós deveríamos situar o filósofo Thomas Hobbes. Nascido em Malmesbury, na Inglaterra, Hobbes era um conhecedor fantástico de línguas antigas. Completou seus estudos na Universidade de Oxford, mas em pouco tempo já havia conhecido boa parte da Europa. Durante a ditadura de Oliver Cromwell, Thomas Hobbes permaneceu no exílio por um bom período de tempo, sendo inclusive preceptor do rei Carlos II. Para ele, a verdadeira filosofia consistia na observação e descrição dos corpos e de suas propriedades. Com isso, Hobbes está negando todo o pressuposto da filosofia grega, sobretudo aristotélica, mas também negando todos os efeitos da filosofia escolástica. Ele mostra a necessidade de se fundar uma nova filosofia que ele vai chamar de filosofia civil, ou uma nova teoria política. Para ele, a filosofia em geral deve tratar de três princípios: o corpo, o cidadão e o ser humano na sua totalidade. Para ele, a filosofia é a ciência da excelência. Desse modo, ele vai distinguir filosofia em duas formas de estudo: a filosofia natural e a filosofia enquanto estudo político da sociedade. Missionários do mundo vagam, proliferando ódio e destruição. Vem dos quatro cantos da terra, a morte, a discórdia, a ganância e a guerra. E a guerra. Para Hobbes, Estado e política estão no mesmo patamar, sendo que ele agrega a esse conjunto o papel coercitivo da igreja cristã daquela época. Desse modo, igreja e Estado servem, na visão de Hobbes, para travar, emperrar e prejudicar a sociedade. É lógico que ele, em seus escritos, não deixa isso aparente, mas, utilizando-se da metáfora do Leviatã, Hobbes vai colocar essas proposições de maneira bem disfarçada, sendo que, ainda assim, isso vai lhe trazer problemas depois. De todas as nações, bandas bonitas com decorações documentam na nossa história o seu rastro sujo de sangue e glória. Para Hobbes, a definição não expressa a essência das coisas que se quer definir. Isso porque, no contexto de Hobbes, o nominalismo, ou seja, o valor que se dava ao nome das coisas e ao conhecimento do nome e não das coisas, era muito maior que o próprio conhecimento científico. O Estado absolutista proposto por Hobbes parte de dois pressupostos que ele vai identificar dentro da obra O Leviatã. O primeiro pressuposto está relacionado ao bem relativo à vida humana, ou seja, o homem, sendo um átomo de egoísmo, deve trabalhar em sociedade de modo a preservar a sua vida. O segundo é o convencionalismo, ou seja, os homens estabelecem a justiça entre eles para que se possa viver, sobreviver e garantir uma morte natural e não uma morte violenta, como Hobbes identificava. Os homens estavam cercados e embrenhados em uma guerra de todos contra todos. É o que Hobbes vai expressar na célebre frase Homo homini lupus. Houve um tempo em que os homens em suas tribos eram iguais. Veio a fome e então a guerra para alimentá-los como animais.
instinto, o homem deve evitar a guerra e providenciar tudo aquilo que é necessário à sua subsistência. A razão deve ser um instrumento hábil para garantir ao homem essa sobrevivência de forma pacífica e natural. Essa racionalização do egoísmo, segundo Thomas Hobbes, ela acontece a partir dos seus escritos sobre as leis naturais. É desse modo que o homem deve procurar a paz e fazer de tudo para garanti-la. Em que o homem, por sobre a terra, viveu em paz. Deve renunciar ao direito sobre tudo da mesma maneira que outros renunciam. Deve também estipular os pactos de modo que todos os conheçam e os coloquem em prática. O estado absolutista de Hobbes é chamado por ele mesmo de Leviatã, uma referência a um monstro bíblico, que nesse caso, fazendo também menção a um estado absolutista, esse Deus seria ao mesmo tempo Deus e mortal. Isso para indicar que o papel do Estado é apenas um papel de redistribuição e reordenação do pacto social, que o próprio Hobbes inaugura em sua obra filosófica. No estado de Hobbes, os súditos do Estado escolhem o seu governante, que é absoluto, que tem plenos poderes, mas que, no entanto, pode ser deposto a qualquer momento, desde que ele não cumpra o seu papel social. Os políticos da modernidade certamente estariam perdidos no estado absolutista de Hobbes, porque mais que Deus, eles são muito mortais. Desde sempre tudo é motivo pra jorrar sangue cada vez mais. O homem é o lobo do homem. O homem é o lobo do homem. Mesmo com o estabelecimento do Estado, Hobbes vai indicar que nós permanecemos no estado paralelo que é o estado de guerra, onde todos enfrentam a todos. Nessa expressão de Hobbes, homo homini lupus, o que ele quer indicar é que o ser humano é o único animal que tem a ousadia de atacar outros animais da mesma espécie, ou seja, outros homens. Cada homem, dentro das leis da natureza, deve adaptar-se aos demais. E, de mesmo modo, cumprir os acordos que são estabelecidos entre eles. Os homens não devem olhar para o mal recebido, mas devem perdoar com sinceridade aqueles que se lhes pede desculpas. O homem deve reconhecer o outro como igual e não deve dar-lhe nem o desprezo e nem a declaração de ódio. Que os juízes tenham equidade, que ninguém deseje o direito para si que seja diferente do direito aos outros. Com essas leis da natureza, o que Hobbes expressa é uma nova racionalidade política. Dentro dela, os homens são inteiramente capazes de alcançar a plenitude do papel do Estado, que é o ordenamento social. No entanto, esses homens só serão racionais, primeiro, se quiserem ser racionais, e segundo, se eles próprios esforçarem-se para isso. O homem, não sendo sociável por natureza, o é artificialmente. Assim, é o medo da guerra e a busca da paz que faz com que o homem funde as leis e nelas estabeleça o pacto social, fundando também o Estado. É preferível a ditadura de um só governo do que a ditadura de todos os homens de uma vez só. É preferível apenas um governo, ainda que meio tirano, do que várias pessoas tiranizando a sociedade.